Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa primeira edição da nova série de lives Astrologia com Clientes, nossa última live dessa série. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, que tal aí, né? Estão gostando? O que vocês estão achando? Né? Me dá aí o seu comentário, o que vocês acharam. Hoje é a última live, temos muito conteúdo, né? Então, que tal, pessoal? Gostaram? Que tal potencializar aí os seus resultados profissionais, né? Ampliando a visão estratégica do seu negócio, dentro do seu negócio, não é? Com a ajuda aí da astrologia, seja o seu negócio, o mesmo empreendimento, ou falamos aqui também de carreira, certo? Eu sou Patrícia Ungarelli, sou astróloga especializada em negócios, né? Formadora e mentora de novos astrólogos. E com o meu trabalho eu ajudo empreendedores, né, empresárias, executivos, profissionais, liberais e líderes a planejarem, estruturarem, né, desenvolverem e decidirem melhor as suas ações e estratégias de negócios. Como formadora, eu ajudo estudantes de astrologia a construírem e estruturarem os seus negócios de astrologia, certo? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Vamos lá ver o pessoal que está chegando. Então, quem entrou, vamos lá, Cibele, Heloísa. Oi, Cássia, olá, Cássia é minha mentora. Tá vendo, pessoal? Sempre estudando, sempre se desenvolvendo. Olá, Cássia, a minha mentora, minha professora de coaching, certo? Quem mais que entrou aqui, pessoal? Palme, Anabela, minha convidada já tá aqui, já vou te chamar, tá bom? Anabela, vou te chamar. Só vou fazer aqui, porque hoje é o último dia, né? Finalização aqui dessa série de lives. Depois vocês deixam aí, por favor, o comentário de vocês, o que vocês acharam, né? O objetivo dessa série, para quem não assistiu as outras, né? Quem tá entrando aqui, aliás, quem tá caindo aqui, vamos lá, de paraquedas, né? E não sabe o que tá acontecendo. Então a gente fez uma semana inteira de lives, né? Essa hoje é a última, de uma série nova, uma primeira edição dessa série, Astrologia com Clientes, né? E o objetivo dessa série, aqui nesse perfil Astrologia para Negócios especificamente, né, é além da gente falar de astrologia aplicada na área profissional, aplicada a essa área profissional, é trazer o quê? A outra face da moeda, né? O universo do cliente. Sim, o cliente é aquele que aplica, que utiliza, que se vale das informações astrológicas para elaborar os seus planejamentos estratégicos, operacionais e táticos no dia a dia do seu negócio, na sua rotina, tá? Cada live teve um tema específico. O tema de hoje é a astrologia como ferramenta de assessment na seleção de pessoal, mas a gente teve, cada dia foi um tema específico, mas todos os temas estiveram dentro dessa área de astrologia empresarial, que é a minha especialidade, justamente para que você conheça as muitas ferramentas que a gente pode utilizar no cotidiano do seu negócio, né? Então é para você também ter esse conhecimento, mas, pessoal, essa é a diferença aqui dessa série, né? Não com a minha, né, perspectiva de astrólogo e profissional, mas com a visão do cliente, tá? Que muda muito, muito diferente. Então, pessoal, aproveitando, antes de chamar a Anabela Marques Agostinho, a minha convidada hoje, compartilha aqui, pessoal, chama seus amigos, chama suas amigas, né, para participar aqui com a gente, porque assim mais pessoas, deixa assim o coraçãozinho, mais pessoas vão poder usufruir, aproveitar desse conteúdo aí, né, que foi incrível ao longo de todos esses dias, tá? Que esse é o objetivo aqui, passar essa informação, explicar como a gente pode utilizar, ter uma perspectiva mesmo do cliente, de como o cliente faz. As lives foram muito legais, pessoal, o conteúdo tá incrível mesmo, tá? E hoje a gente faz o nosso fechamento aqui. Bom, vamos lá, Anabela, já vou chamar você, mas vou te apresentar primeiro. Gente, eu conheço a Anabela há muitos anos, a Anabela foi dentro do meu primeiro curso aqui em Portugal, eu nem morava aqui em Portugal, a Anabela entrou nesse curso, então imagina quantos anos, já tô aqui morando há 10, já venho pra cá há 12, 13, então imagina quantos anos, né? Então, a Anabela, pessoal, ela já trabalha desde muito cedo, né? Ela, com 35 anos, deu ali uma reviravolta na vida dela, ela voltou a estudar com 35 anos, ela se formou em gestão da qualidade e ela, há 22 anos, está à frente de um lar aqui em Portugal, né? 20 anos aberto ao público, empreendendo, né? Empresária. E
se formou astróloga. Ela é o nosso caso aqui da cliente, da empresária que estuda, está se reciclando, continua estudando, não para de estudar astrologia, né? E também empreende, também é empresária, certo? Vamos lá então, Anabela, vou te chamar, tá? Você vai aceitar aqui o convite. Vamos ver, pessoal, como é que... Vamos lá, Anabela, aceita o convite que eu te mandei. Tá aí já, tá, pessoal? Bom, antes de... Então, vamos lá, vou começar enquanto ela tá entrando, tá? Vamos. Anabela, seja bem-vinda! Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Olha, muita alegria. Já falei, já te apresentei, já falei que é uma alegria. Gente, é uma alegria mesmo ter a Anabela aqui, sabe? Imagina chegar aqui em Portugal, né? Eu vim empreender aqui, não morava aqui, aí conheço a Anabela e desde lá, ó, a gente tá juntas, né? É Então, é verdade, muita já há uns alegria quantos mesmo. anos, sem Nossa, já dúvida. perdi as contas. Eu já moro aqui há quase 10, gente. Já moro aqui há quase Eu 10 acho que anos, deverá então, ser há uns 12 anos, sensivelmente, no mínimo. no Quando mínimo. começámos os primeiros contactos, quando a Patrícia começou na fase dos primeiros workshops, que comecei a ir à procura, através de uma amiga que me levava sempre e que me levava, eu queria sempre mais. Comecei a conhecer, não é? Parecia uma criança É, que lhe dá um doce, porque eu vinha de lá super entusiasmada e super feliz e cá estamos até hoje. até hoje, até hoje. Então, olha, antes da gente começar, vou já, né, colocar mesmo o nosso tema. O que eu queria? Eu quero explicar um pouquinho, pessoal. Primeiro, o que é assessment, né? Não sei se é o pessoal que sabe. Então, gente, assessment lógico, uma palavra em inglês, né? Mas Sim, significa avaliação, né? Então, assessment, na verdade, ajuda as empresas na identificação de conhecimentos, na identificação de habilidades, na identificação de atitudes, né? Principalmente para a gente aumentar a performance da pessoa, enfim, são ferramentas, não estou falando de astrologia agora, estou falando de sim, ferramentas de assessment, né? exato, E para os candidatos num processo de seleção, o assessment tem o maior objetivo de trazer autoconhecimento, né? claro. Quando um candidato passa por um processo de avaliação, ele na verdade vai descobrir coisas dele, né? Principalmente naquilo que a gente entende como pontos fortes, né? Quando a gente entende como, por exemplo, fatores, né, que precisa ser melhorado dentro da performance dele, dentro do desenvolvimento dele, tá? Então, a gente pode também entender como avaliar comportamento. Assessment é isso também, avaliar competências para conhecer bem, né, para aumentar, por exemplo, a eficiência, para trazer critérios, né, que possa ajudar a estabelecer métricas, né? Que mais que a gente pode fazer? Nossa, é tanta coisa, avaliar clima organizacional, não é? Planejar carreiras. Então, tudo isso está dentro desse universo de assessment, de avaliação. Agora, a astrologia aplicada a isso, a gente tem, por isso que eu deixei para a última live para falar sobre isso, né, hoje. Por quê? Porque vocês já viram nas outras lives o quanto todos eles, todos os empresários, empreendedores que estiveram aqui comigo nessas lives falaram o quê? Que o autoconhecimento para eles foi fundamental. Nós vamos falar disso também agora com a Anabela. Então, imagina como na utilização, né, como essa ferramenta de assessment, como ela é rica num processo, por exemplo, de seleção. Mas alguns pontos relevantes aqui, vamos esclarecer. Esse processo usando astrologia não decide, tá, candidatos. Isso é importante, já até fiz um texto, esse ano saiu aí umas reportagens malucas aí, dizendo umas coisas muito erradas sobre esse processo, né? No Brasil saiu lá uma reportagem, eu fiz uma matéria sobre isso no LinkedIn, deu polêmica, foi até interessante. Mas por quê? Porque foi uma reportagem bem equivocada com relação a usar, né, signos para decidir candidaturas. Então, não é assim que a gente usa, tá, pessoal? Não é signos. Todo um processo de o mapa, vocês estão vendo que a gente está falando de uma ferramenta riquíssima, poderosa, profunda, né? E na verdade não vai decidir, não. É uma ajuda ao processo de seleção, como qualquer outra ferramenta de assessment. Né, Anabela? Então vamos lá? Conta aqui um pouquinho pra gente, né? Que agora a palavra é sua. Conta um pouquinho pra gente
sobre o seu negócio, né? E a sua vida empreendedora. Primeira coisa, antes da gente falar de astrologia. Então é assim, isto foi um projeto que começou lá atrás, desde a fase da concepção até conseguirmos abrir, foi todo um percurso pautado por desafios. Estamos no mercado há 19 anos, mais ou menos, quase a fazer 20 anos de percurso, e no início sentia-me, digamos que muitas das vezes perdida, porque havia a dificuldade de e agora o que é que eu faço? Até porque muitas das vezes nós temos a dificuldade connosco próprios de nos conhecermos as nossas potencialidades, de percebermos os nossos desafios. E eu nisso acho que a astrologia foi essencial, porque primeiro que tudo eu tive que me conhecer a mim, tive que conhecer os meus potenciais e os meus desafios, tive que perceber onde é que eu podia melhorar e depois aplicar isto basicamente no meu trabalho, no meu dia a dia. É algo que se vai aprendendo ao longo dos tempos. Mas a partir do momento que eu conheci a astrologia, eu comecei a pensar, se calhar até eu posso utilizar isto no meu trabalho. Isto vai-me trazer uma mais-valia e vai-me ajudar a crescer e a tomar atitudes mais consensuais, mais objetivas, poder escolher os melhores momentos para... E isso foi muito importante em todo este processo, porque uma coisa é nós fazermos as coisas um bocado por como é que eu hei de dizer, sem ter propriamente um direcionamento objetivo, ou ok, eu vou lançar uma candidatura, ok, é hoje. Mas se eu tenho o conhecimento de saber qual o dia melhor para poder fazer esse processo, ou para escolher uma seleção, ou para um candidato que foi selecionado começar a trabalhar, escolher um bom dia, tudo isso faz a diferença. Faz, né, Anabela? Gente, olha, ontem falamos disso na live com a Dani, com a Maristela. Agora a gente finaliza a quinta live e estamos escutando de novo. São pessoas diferentes, pessoal, tá? A diferença aqui, né, da Anabela para os últimos 3 lives é que ela estudou astrologia, é astróloga e também empresária, assim como a primeira live, que foi da Vanessa, que está aqui também com a gente. Então, gente, vocês estão percebendo como isso é estratégico? Como conhecer coisas, ter uma visão antecipada das coisas, como ela está falando, não só, né, está trazendo até outra coisa, não só usar a ferramenta de assessment, né, astrológica, mas também saber quando um candidato começa, quando fazer a entrevista, né? O melhor dia para se fazer a entrevista com os candidatos, o melhor dia para fazer a dinâmica lá com os candidatos. Então, quando a gente fala astrologia num processo, né, como assessment, nós estamos falando de algo, né, que não é simplesmente avaliar perfil, né, de candidatos. Isso é uma das aplicações. Nós temos muitas outras, né? Justamente essa. Saber decidir, tomada de decisão. Então você usa bastante na sua tomada de decisão. Sim, eu hoje em dia, antes de tomar uma decisão, tenho sempre a preocupação de ir consultar a agenda, de perceber qual é a lua do momento, de perceber qual é o aspecto. Claro que se eu tenho um Mercúrio retrógrado e estou para fazer um contrato, eu tenho atenção a essa situação. Se eu posso adiar, eu vou tentar adiar. Se não posso adiar, eu vou ler e reler novamente o contrato e todas as partes. Portanto, permite-nos, digamos, preparar de uma forma mais objetiva aquilo que nós precisamos. Não estamos tanto a agir um bocado sem ao acaso. É mais fácil nós conseguirmos o direcionamento que nos pode ajudar a facilitar o dia-a-dia da nossa empresa. E isso é uma mais-valia. As luas é algo que eu sei que se eu utilizar uma lua cheia para projetar, para dar a conhecer, que vou ter um ênfase muito diferente de uma lua minguante ou uma lua nova, onde cada uma delas terá o seu momento melhor para a ação, ou para perceber o que não está tão bem, ou para iniciar uma nova fase. Portanto, cada uma delas tem a sua fase, o seu proveito
sendo ele bem preparado e bem aproveitado. E acho que é algo que nós tendo essa ferramenta, é uma mais-valia. Hoje em dia eu já tenho algumas das minhas colegas que eu às vezes dizem, olha, atenção, porque esta altura é uma altura de termos alguma atenção, é uma altura ou de termos mais cuidado na condução. Elas primeiro brincavam comigo e não achavam que não passava de uma invenção minha. Né? Não é? Do superstição. Exatamente. Mas agora já diz, afinal você tinha razão. Afinal faz sentido. Portanto, já não só eu, mas portanto, algumas pessoas da equipa já começam a terem atenção e a olhar essas questões, esses pormenores, não é? Sim. Isso, gente, olha, ontem também a gente falou disso, a Dani falou isso, a Anabela agora está falando. Quando você começa a aplicar, então como a astrologia nesse sentido empresarial, né, é muito prático, então é como a Anabela está falando, são coisas que existe o evento ali, né, então uma ação, um projeto, uma ideia, e vai ser colocado em prática. Por isso que eu estou falando sempre aqui, astrologia prática, né, aquilo que a gente está colocando em prática. Quando a gente começa a fazer isso, na verdade a gente se conecta, a gente se alinha com as origens da astrologia, tá? As origens, eu estou falando de 6.000 anos de história, pessoal, não estou falando de uma ferramenta agora, ó, de 100 anos, estou falando de 6.000 anos e nós nos conectamos com a origem dela. Por quê? Porque na origem dela era exatamente isso, era observar o céu para poder aplicar naquela sobrevivência, né, dos nossos antepassados. Era olhar o céu e tentar acertar nas suas escolhas para poder sobreviver. Ali estava em jogo a vida, né? Não era negócios, era a vida. A aplicar aos negócios foi nesse desenvolvimento humano, né? Dos últimos anos a gente está vendo essa aplicação da astrologia. Mas quando a gente faz isso e as pessoas começam a perceber, olha, não é que a lua cheia está fazendo isso num sentido geral, não é que a lua minguante está fazendo isso num sentido geral, o que acontece com as pessoas? Elas começam a olhar, observar e comprovar. Né? O que a gente aprende lá no curso de astrologia? Exatamente. Que foi assim que começou. Olhar, observar e comprovar. Registrar e comprovar. Registrar e comprovar. Então, quando a turma fala assim, né, como aconteceu nesse ano, mas essa ferramenta dentro das empresas, qual a base, o fundamento dela? A base, o fundamento dela, pessoal, né? Será que a gente precisa de mais tempo para mostrar isso? Nós temos 6.000 anos de história. Será que a gente precisa de quanto mais tempo para mostrar o quanto isso é aplicável, o quanto isso é prático, o quanto isso pode realmente representar o que a Anabela está falando, uma mais-valia, né? Nesse campo, por exemplo, empresarial, ajudando os empresários a decidirem melhor, né? Então não está pautado em superstição, está pautado em observação, né? Em avaliação, em análise, né? Em registro e comprovação de como aquilo vai funcionar, como vai funcionar. Então a gente vai adquirindo esse conhecimento. Esse é o conhecimento realmente astrológico, tá? Esqueçam a ideia de usar signos para pré-selecionar pessoal. Não é isso não, né, Anabela? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu acho que é importante desmistificar, porque muitas das vezes as pessoas acham que a astrologia é tudo aquilo que não é. A astrologia é baseada, como sabemos, em cálculos matemáticos, que hoje em dia existem programas que vêm facilitar essa parte. Portanto, aqui ninguém adivinha nada, unicamente se interpreta aquilo que está lá. Portanto, são coisas completamente diferentes. E a astrologia, acho que é uma ferramenta que nós, no nosso dia-a-dia, passa a ser algo que inconscientemente nós já temos sempre cuidado. Ok, então eu preciso, deixa-me confirmar como é que estão os aspectos, deixa-me confirmar quais é as luas que eu tenho. Ok, então se calhar este dia não é ideal, se calhar eu espero mais 2 ou 3 dias, se é uma coisa que eu posso adiar e vamos marcar para este dia, porque é um dia muitas das vezes até que há mais abertura para as pessoas conseguirem ouvir, para conseguirem interiorizar, para conseguirem perceber. Portanto, são coisas que simples, mas que fazem toda a diferença no desenrolar para conseguirmos um bom entendimento, para conseguirmos ser do outro lado, até muitas das vezes a mensagem chegar e a pessoa perceber a mensagem que estamos a dizer. Porque nós sabemos que há dias em que a mensagem chega e a pessoa efetivamente percebe aquilo que lhe estamos a transmitir. E há dias que a pessoa ouve e não ouve nada. Portanto, exatamente. tudo isso
pode ser aplicado. Há um sem fim de aplicações que nós podemos ter no dia a dia. Exatamente. E outra coisa, né? Ela está falando de uma, por exemplo, dessas informações que eu até faço aqui toda semana na Astrovisão, né? Que é uma informação generalizada, aquela que está para todos, né? Mas vamos Exatamente. lembrar, e a Anabela sabe muito bem disso, porque ela estuda isso, né? Que nós temos o mapa individual. Portanto, o empresário, a empresária, vocês, né? Tem o seu mapa. E aí, quando você potencializa, é como se eu olhasse para o macro e depois a gente vai olhar para o micro. Quando a gente olha para o macro, a gente vê as fases da Lua, a gente vê, por exemplo, o que ela falou no início, o Mercúrio retrógrado, a gente vê situações que todo mundo está ali sob efeito, né, do céu que está acima de nós, né, essa influência, essa correlação, não é nem influência, mas a gente pode falar que é a correlação de céu e terra, como sempre foi, né, e sempre será, porque é o nosso sistema solar, pessoal. É o sistema Sol, Lua, Terra, né, e os outros planetas. Nós estamos falando de algo vamos entender isso, tá? Não, não é filosófico, nós estamos falando de algo real e concreto. É o nosso sistema solar, é o Sol, a Terra, esse giro da Terra em torno do Sol, é a Lua girando junto. Estamos falando de um sistema, tá? Da mecânica celeste aqui, tá? E isso é ver as coisas lá de cima e depois ver as coisas aqui de baixo. E aí entra o mapa do empreendedor, o mapa da empreendedora. E quando você traz essa visão do micro, aí o que a Anabela está falando de resultado, como é que funciona? Fala você. Ô, Anabela, quando você olha o seu mapa, quando você vê essas coisas cruzada com o seu mapa, né? Como é que funciona isso? Ou seja, né? Qual a perspectiva que uma empresária pode ter sobre isso? Claro que é assim, nós temos que conhecer o nosso mapa para percebermos, porque acima de tudo, o nosso mapa e o mapa da empresa se interligam, se sobrepõem, não é? Eu tenho que conhecer o meu mapa e tenho que saber onde é que tenho aqueles desafios para perceber onde é que vai cair na área da empresa. Portanto, logo aí eu consigo perceber que naquela área eu vou ter um desafio, que naquela área eu preciso me preparar para aquilo que possa, eventualidades que possam surgir. E é assim, funciona. E às vezes eu, sobretudo quando é alturas que Marte está retrógrado, que Urano está retrógrado, e eu às vezes vou ver o meu mapa e vejo possibilidade de ter problemas com eletrodomésticos, com carros. Eu às vezes ponho o benefício da dúvida porque ainda penso assim, não, isto Sim. não é assim, não vai ser assim. E depois, quando vou a ver, lá está a acontecer. É o eletrodoméstico que queimou, é o outro que avariou, é aquela máquina que deu problema, é o carro que parou. Ou seja, eu às vezes costumo pensar, bom, estavas a colocar em dúvida, mas tens aqui a confirmação efetivamente daquilo que se passa. Assim Exatamente. como sempre que eu preciso de formalizar um contrato, eu tenho sempre o cuidado, independente do aspecto, de ir perceber, ok, é o dia indicado, não é o dia indicado. Posso aguardar mais uns dias, tudo bem, não posso, é naquele dia, mas vai-se confirmar. Agora, é muito importante porque nós, à partida, sabemos que determinado aspecto no nosso mapa, se ele está por trânsito em determinada casa, ao sobrepor o meu mapa no mapa da empresa, eu já sei que aquela área, a probabilidade de poder haver ali desafio é grande. Portanto, eu não sou apanhada de surpresa, porque eu já estou a contar com aquilo que pode acontecer. E isso, Pois é, gente. Isso que a Anabela está falando, assim, de tudo, lógico, eu tenho vários pontos, né, que eu acho que são muito importantes, realmente na vida, no cotidiano empreendedor, né, do empresário, da empresária. Mas isso que ela está falando de você ter informações, que é justamente o que eu falo sempre na live, como eu abri aqui, né, essa série toda de lives, se a gente quer ampliar nossa visão estratégica. Isso que ela está falando é fundamental. Porque uma coisa é como eu falei também, você anda numa floresta sem nenhum mapa para te guiar, você está sujeito a um monte de coisa. Você cai em situações, em armadilhas, tem animais, tem buracos, não é? Você não sabe por onde você está andando. Quando você amplia a sua visão, amplia, e você sabe que daqui 10 passos você tem um desafio, tá lá marcado que existe uma probabilidade de ter um desafio,
O que acontece com a sua visão empreendedora? Você vai criar o quê? Estratégias para passar por aquilo. Você não vai ser pego de surpresa, como ela falou. Porque ser pego de surpresa é o conteúdo mesmo para a gente errar, né? Ser pego de surpresa, quando a gente é pego de surpresa, porque provavelmente vai ser difícil a gente acertar, né? Quando você sabe por onde você está andando, você decide melhor. Não é verdade, Anabela? Eu acho que isso é muito fundamental para a vida empreendedora, não é? Sim, claro que é fundamental, porque sempre que nós precisamos de tomar decisões, sobretudo quando temos decisões importantes para tomar, é uma mais-valia, porque ajuda-nos, no fundo, a preparar e a conseguir ponderar de uma forma diferente de quando nós estamos para tomar uma decisão importante, mas um bocado perdidos, sem saber, é um bocado, ok, é como nós no mundo empresarial nada é certo, não é? Portanto, mais ou Sim, mais nos dias de hoje em que vivemos numa fase de total incerteza. O que hoje é, amanhã pode não ser. Vivemos todos total. na corda do arame, como se costuma dizer neste momento. E tendo uma ferramenta que nos pode ajudar a preparar as nossas decisões, ajudar a tomarmos decisões mais pautadas, de algo, não é de certeza, é de uma visão de Sim, algo que nós já podemos antecipar em parte. É uma mais-valia, sem uma dúvida. mais-valia. E esse ano, você acha que a astrologia para você esse ano, em termos de pandemia? Porque, ó, pessoal, o negócio da Anabela esse ano é o negócio que tá na linha, na linha de fogo, pessoal, não é ou não é? Completamente. Como é que foi esse ano para você, fazendo até uma avaliação, em termos Você participou também das rodadas emergenciais que a gente fez, né? Você participou de uma, não foi? Foi, rodada Acho que sim. emergencial astrológica. Eu Sim, preparei na sim. época lá, que quando saiu a pandemia, eu fiz 2 rodadas com clientes que tinham empresa, que são empresários, e fiz uma rodada emergencial Sim, sim, astrológica. fiz. Lembra? Fiz. Então, como é que você viu esse ano, agora juntando, né, os seus desafios empresariais esse ano e a aplicação da astrologia para você? Como foi isso? Eu no início do ano eu tinha percebido que ia ser um ano de desafio. Não Você já estava sabia preparada já? propriamente, não sabia propriamente o que é que ia acontecer, mas quando olhei para o mapa da Revolução, houve um momento que eu fiquei ali assim um bocado com medo, sou sincera, mas pensei, ok, isto vai-se resolver, vai-se ultrapassando, mas nunca nós imaginando que viria no universo Não, um vírus que nunca. pôs a nossa casa, a nossa vida virada do avesso, onde nós tivemos que mudar os nossos hábitos, a nossa atuação, a nossa forma de estar, as nossas regras, temos de diariamente nos adaptar às informações que nos são transmitidas todos os dias. É um desgaste físico e psicológico que nos deixa completamente esgotados. E nós temos a noção que o que hoje é, amanhã não sabemos como é que vai ser. Embora nós façamos por ter todos os cuidados, façamos por ter todas as precauções, mas é como eu costumo dizer, é não estar no sítio errado à hora errada. Porque isto, acima de tudo, acho que é um bocado, é irmos tendo sorte, porque aqui não há beneficiados ou não. Eu acho que acima de tudo ter um bocado de sorte e cumprir todas as normas e todas as regras e não facilitar. Portanto, eu já estava em parte preparada porque eu quando olhei, inclusive, também para ao longo deste ano, quando vi as retrogradações que tínhamos a nível de planetas, eu pensei, isto vai ser um desafio que vai nos deixar todos com os cabelos em pé. Então, nós conhecendo o nosso mapa, conhecendo o mapa da nossa empresa, percebendo onde é que estão as retrogradações, percebendo as áreas da vida que nos vai abranger, as Sim. dificuldades que vamos sentir. É assim, numa primeira abordagem eu vou-lhe dizer, fiquei em pânico, não é? Mas Sim. depois pensei, isso não resolve nada, portanto, vamos experienciar, vamos viver, vamos resolver, vamos ultrapassar. Estamos a chegar ao final do ano e, entretanto, algumas delas já estão, alguns planetas já estão diretos, portanto, sobrevivemos a isto e, se Deus quiser, vamos sobreviver a muito mais. Agora vamos fazer uma reflexão. Vamos imaginar
você passando por todos esses processos esse ano, como todas as empresárias passaram, todo mundo tem negócio, foi muito desafiador para todos os tipos de negócio, mas alguns mais, né? Acredito que o seu negócio, né? Vamos lembrar que ela tem um lar, tá, pessoal, aqui em Portugal, porque eu falei lá no comecinho, a gente está falando do negócio, mas Sim, então é uma área extremamente, assim, é o olho do furacão, né? sim, É o completamente. olho do furacão, principalmente nesse termo, em termos de saúde, de cuidados que tem que ter, não pode Sim, bobear de forma nenhuma. É tipo, não. não existe possibilidade de dizer, ah, não vou fazer os procedimentos de saúde. No caso dela, no negócio dela, não tem jeito, tá? E também não teve como trabalhar online, tá, pessoal? Ela não pôde ir para home office. Ela não pôde ir para home office. Então, pessoal, é linha de frente, é onde tem enfermeiros, né, onde tem gente da área da Sim. saúde, é linha de frente. Imagina os desafios. Então, voltando à pergunta e à reflexão. E se você não conhecesse astrologia, como é que você acha? Vamos refletir. Se você não estivesse aplicando, se você não fosse estudante de astrologia, fosse já astróloga, em termos mesmo empresariais, como que você acha que seria passar, em termos até emocionais, o ano que você passou? Acho que me sentia muito mais perdida e muito mais sem uma preparação em relação a tudo isto, porque uma coisa é eu ter um conhecimento que me permite, à partida, prever que determinadas situações podem acontecer e determinados desafios. Numa situação como aconteceu no início, em que eu não sabia nada, nem conhecia nada, eu no mínimo estava desesperada com os cabelos em pé no meio de tudo isto a pensar, e agora o que é que vai ser? E agora o que é que vai acontecer? Um desespero, tenho a noção que teria sido um desespero total. O facto de conseguirmos e podermos ter o conhecimento que nos vai ajudando a prepararmos mais a nossa atuação, não tem comparação, porque uma Não coisa tem, né? é Não nós tem termos preço também, né? algo, uma coisa é nós termos algo que nos dá uma orientação, que nos dá uma forma de dizermos, ok, eu sei que posso contar com isto, eu sei que posso contar com este desafio, nada é um dado adquirido, mas outra coisa é nós não estarmos completamente às escuras, estarmos completamente perdidos, como acontece com Como, algumas pessoas que têm pois, entrado em desespero, porque é a exatamente. realidade. Há pessoas que, mesmo não tendo casos positivos, que começam a dar sinais de esgotamento, começam a dar sinais de ficar em pânico e de não conseguir lidar com as situações. Isso é horrível, é desgastante, é sentir-se à beira de um abismo. É, né? Eu acho que esse ano, então, pessoal, como eu falei lá no início do ano, né? Até fiz a rodada emergencial para os clientes, né? Clientes que tinham empresa, que têm empresa, justamente por quê? Porque eu senti que eu precisava, naquele momento, ajudar mesmo com a astrologia, para poder pegar todo aquele pessoal e falar, olha, pessoal, calma, vamos olhar os cenários. E a gente fez mapeamento de cenários, mapeamento de tendências. Isso foi o quê? Em abril, né? Sim, Quando foi em estourou abril. tudo. Fizemos Sim, duas sim, sim, seguidas já em abril, estávamos em confinamento já na estávamos em altura. confinamento. É Sim, isso sim. aí. Agora, você vê esse depoimento, né, da Anabela, que estuda, né, e que já estava preparada. Ninguém sabia o que era, né, gente? A gente está quantos anos falando que 2020 ia ser. A Anabela é lá da minha época de É verdade. 2016, da formação lá de 2016, imagina, se formou em 2016, a gente já falava em aula sobre isso, a gente falava já naquele curso, né, desse ano de 2020. Agora, que ia ser um vírus, eu não fiz essa análise, eu fiz a análise que eu vinha batendo na tecla, e para todo mundo, a Anabela é testemunha do quanto que 2020 ia ser um ano radical e transformador, e que ia exigir de nós, assim, resposta rápida frente às urgências que iam surgir. Ninguém sabia na época que ia ser isso. As alunas, a gente conversávamos muito sobre o ano de 2020. Agora, a Anabela sabia. Olha a diferença entre uma pessoa que tem que tomar decisões todos os dias, ela toma decisão todo dia, acho que 24 horas do dia ela está tomando decisões, e decisões muitas vezes que são decisões, acho que bem difíceis de tomar, né, no Sim. negócio que ela tem. Imagina não saber nada da astrologia e não ter a astrologia como uma ferramenta. Acho que ia ser bem mais complicado mesmo, né?
ia ser bem mais complicado. Sim, sem dúvida. É o que eu digo. Portanto, no fundo, já nos conseguimos, não é estar preparados, porque nós nunca podemos estar preparados face a uma situação que vivemos neste momento, não é? Vivemos sempre a incerteza, mas pelo menos termos a noção que determinadas situações podem surgir e estarmos a trabalhar um pouco com antecedência, porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto sempre de trabalhar sempre por antemão. Portanto, eu não gosto de remediar, eu gosto de estar um passo à frente para me poder prevenir, para trabalhar na prevenção. Sempre foi a minha forma de trabalho e não consigo fazer de outra forma. Claro que hoje em dia é difícil, porque nós não sabemos, hoje temos algo, não sabemos o que é que nos vem amanhã, não é? Mas para mim tem de estar tudo um passo à frente e é uma mais-valia o conhecimento que podemos ter para nos ajudar nesse sentido, para poder trabalhar sempre já Com uma visão, né, do que você sim, tem com uma pela visão de frente. futuro. Com a visão do futuro, que a gente, vamos entender bem isso aqui, visão do futuro ou até previsional, nós estamos falando de tendências, pessoal, tá? Então, em nenhum momento, no nosso, principalmente nesse trabalho empresarial, a astrologia é determinante. Olha, vai acontecer isso. Não é assim que a gente trabalha, nunca foi assim, e nem é assim a astrologia, tá? É mapeamento de tendências. Então, são cenários. Do mesmo jeito que hoje ninguém sabe o que vai acontecer com esse vírus aí, não é verdade? As pessoas estão sem uma perspectiva, mas tem muita gente mapeando cenários. É a turma da saúde que mapeia cenários, é a turma das empresas corporativas que ficam mapeando cenários. Então, nós nessa nossa área aqui, astrologia empresarial, a gente mapeia cenários, só que de uma forma personalizada. É o cenário do cliente, é o cenário que está na individualidade dele, na potência dele. Então, imagina como se amplia a assertividade, a tomada de decisão e como ele vai acertar. Falando nisso, né, em assertividade, qual foi? A gente sabe que fizemos lá atrás um trabalho, né, nessa área do assessment. Então, eu queria saber, dentro dessa experiência, na sua experiência prática desse serviço, né, da astrologia aplicada a recursos humanos, e hoje como é que você trabalha com isso? Porque eu sei que você tem contratações, tem todo esse processo, você lidera pessoas, né? Quem lidera pessoas vai ter sempre esse tipo de necessidade. Com relação a essa ferramenta, tá, de assessment na seleção de pessoal, como que você vê isso? Como que você enxerga isso? Como foi sua experiência? Como que você vê daqui para frente? É assim, foi uma experiência que eu acho que foi uma mais-valia no momento da decisão, porque ajudou-me a encontrar, naquele caso, o candidato que eu precisava, com o perfil que eu precisava. Portanto, acho que foi essencial, sinceramente, para aquilo que eu, digamos, para o cargo que a pessoa precisava, que a pessoa iria ocupar. Portanto, foi determinante e foi uma mais-valia. Houve algumas outras pessoas que na posterior que foram selecionadas também e que também foram mais-valias no processo tanto da empresa. Hoje em dia é mais difícil, porque neste momento nós temos a questão da proteção de dados. Nós não podemos deter nenhum dado sem autorização formal do cliente. E tudo aquilo que neste momento são considerados dados sensíveis é mais difícil. Portanto, nós não podemos Isso em deter... qualquer seleção hoje em qualquer seleção de pessoal está acontecendo isso? Sim, nós neste momento, tudo o que são dados sensíveis, dados da pessoa, mais pessoais, nós não podemos deter. Mesmo os dados, portanto, que são essenciais para a contratação ou para, portanto, as entidades envolventes à contratação, tem de haver sempre uma autorização formal da parte da pessoa em como dá a autorização. Assim como quando da saída, a anonimização dos dados, passado o tempo legal, tudo isso. Portanto, há todo aqui um processo que tem de ser cumprido e cada vez mais nós, nesse sentido, nós cumprimos à risca, porque estamos a lidar com uma área sensível, portanto, quer seja para a parte da contratação, quer seja para a parte do cliente, tem de haver o seguimento
de todo o processo e todos os processos legais e todos os procedimentos legais, no sentido de garantir esse tipo portanto, de Sim, decisões sim. e de ações. Portanto, é mais difícil neste momento. Agora, claro que eu consigo perceber se efetivamente eu vou contratar uma pessoa que tem determinadas características, porque aprendemos a conhecer as características de cada signo, de cada pessoa, da forma que, à partida, daquilo que podemos, a personalidade. Eu acho que uma das coisas que me ajudou, sobretudo, a conhecer o outro, a Sim, conseguir entender o outro, a conseguir a forma da ação e da atuação do outro, que nós muitas das vezes, quando não temos esse conhecimento, nós não conseguimos perceber porque é que a pessoa está a ter aquela atitude, não conseguimos porque é que a pessoa está a sim. ter aquele tipo de ação. E se nós sabermos, se nós soubermos e tivermos esse conhecimento, nós conseguimos perceber. E se calhar o outro não vai perceber, mas nós até estamos a perceber porque sabemos que é normal, faz parte da personalidade da Sim. pessoa. E E vai isso é uma liderar melhor, mais-valia. né? E consegue liderar melhor, porque tem que tomar Exatamente, decisões, portanto, tem que gerir aquilo. eu não vou julgar alguém que está a ter um determinado tipo de atitude, porque eu sei que é normal aquela pessoa ter aquela atitude. É o Portanto, comportamento. E essa dificuldade, Anabela, hoje em dia que você está falando, né, tem a questão mesmo dessa lei da proteção, se bem sim, que eu sempre, nessa questão da seleção, e qualquer trabalho que eu fiz sobre isso daí, sempre é com a permissão. Hoje, inclusive, estou fazendo um trabalho grande nesse campo, sim. é sempre com autorização, né, e a pessoa sabendo que existe aquela ferramenta de assessment sendo Aliás, utilizada, tá? Então não existe essa coisa da gente olhar atrás, vamos pegar, tanto que eu nem ensino isso, né? No curso, pegar mapa de pessoas e vasculhar a vida. Até não. porque, como é que ficam os processos psicológicos dos testes hoje em dia também? Está sob essa mesma lei, né? As pessoas E, passam por avaliações psicológicas para entrar numa empresa, é ou não é? exatamente, portanto, é todo um processo que tem que haver, tem que ser explicado sempre à pessoa o que é que, para que são os dados, para que fim, como é que vai decorrer o processo de seleção, e tem de haver uma autorização formal da pessoa em como dá autorização para que os dados façam parte da base de dados e possam ser utilizados no processo de seleção. Mas tem que ficar tudo muito bem clarificado e muito Sim, bem especificado para não haver aqui margem alguma a nível de dúvida sim, ou sim, tem que ficar tudo muito esclarecido nesse sentido. Mas é uma mais-valia, portanto, no sim, processo de seleção, para você conseguir determinada, portanto, você precisa de uma pessoa para ocupar determinado cargo, de determinada posição, determinada, e precisa com aquelas características. Claro que é uma sim, mais-valia, porque ajuda a encontrar o candidato que se precisa para ir de encontro às sim. necessidades Da empresa, da empresa. da empresa e daquela vaga que surge. Sim, e em termos práticos, eu não sei se você tem essa métrica, mas de qualquer forma, né? Você que já passou por vários processos de Sim, seleção, tanto usando astrologia quanto acho que outras ferramentas também. sim, Em termos práticos, na questão mesmo financeira, porque nós sabemos que existe, é custoso um processo de seleção, pessoal, né? sim. É custoso, existe um valor para isso, né? Você consegue ter essa métrica do quanto você, por exemplo, economiza num processo de seleção usando a ferramenta de assessment astrológico? Claro que se consegue economizar, porque assim, de outra forma eu terei que contratar, conforme já fiz, contratar empresas externas que, tanto darão um orçamento do seu valor, consoante ou um orçamento geral ou em função do número de candidatos, portanto há todo aqui um processo a negociar com a empresa, mas que fica algo que torna-se Mais dispendioso. custoso, Claro que exatamente. sim. Enquanto se você tiver a possibilidade de efetivamente fazer o processo de seleção, até ter algum conhecimento dentro da área, claro que é muito diferente, não é? Não tem nada que se compare. Nada que se compare. Então, gente, é lógico, ela estuda, né, e tem conhecimentos para fazer, né?
Lógico, tem a especialização, tá, gente? Só que é importante entender que não adianta você fazer um curso ali de um final de semana e sair Não, falando que você utiliza astrologia para fazer não, não, seleção de pessoal. Não funciona assim. não. Você realmente tem que ser astrólogo profissional, você tem que ter uma especialidade, né? Que é a astrologia empresarial, e dentro da astrologia empresarial é uma área específica ainda por cima. Então, nós estamos falando de conteúdo que leva você a exercer ter uma ferramenta, né? Então a Anabela está falando por conhecer também, mas o lance aí de ser muito mais, vamos dizer assim, vantagem em termos financeiros, é porque sim, vai custar mais barato, pessoal, né? Mesmo contratando uma consultoria, no meu caso, né? Mesmo sendo contratada dentro do meu trabalho, que é uma consultoria, para fazer isso, eu sei, porque eu fiz já essa métrica, por isso que eu estou perguntando para ela se ela tem essa noção, porque é muito mais barato, de verdade, do que todo um processo mais tradicional, né? As dificuldades vão ser as mesmas, porque hoje a lei de dados também está protegendo um processo tradicional também, né? Então as pessoas também têm que autorizar quando elas passam por procedimentos psicológicos, não é isso? Sim, hoje em Mesmo assim, dia, hoje em a gente dia está... Oi. Hoje em dia, quer seja no processo tradicional, quer seja num processo de astrologia, há todo um sem fim de esclarecimento, de parte Exatamente. formal, tem que haver uma total abertura no sentido de o que é que vai acontecer, como é que vai acontecer, os dados da pessoa para o que é que vão ser utilizados. Portanto, tem que haver aqui um esclarecimento Sim, uma muito claro, transparência, tá, gente? É uma muito transparente transparência, e muito claro. Para mim não porque faz sentido de outra forma. não faz sentido de outra forma. Exatamente, gente. É como eu sempre trabalhei, né? Então, isso no meu dia a dia profissional, isso desde, sei lá, mais de 20 anos, né, que eu trabalho nessa área, sempre, né? Então, de forma nenhuma a gente, por exemplo, faz uma consulta com alguém que não está presente, né? Muita gente me pergunta, eu quero fazer o mapa do meu filho. Meu filho tem 40 anos, eu quero fazer o mapa. A mãe fala, tá bom, Patrícia, profissional, não faço, tá? Isso vai valer para tudo que eu faço, seja na área empresarial principalmente, né? Porque existem ali dados mesmo sigilosos, seja o nome do cliente. Hoje, essa série, por exemplo, Astrologia com Clientes, como é que foi esse processo? Eu perguntei se queria participar, eu falei como é que seria, vamos nos expor. Existem coisas que então vamos falar aqui, mas sempre com aprovação. Meus clientes estão aqui todos aprovados, que falam que usam astrologia, que são. Entende, pessoal? Tem que ter transparência. Se não, fica aquela coisa que gera superstição, gera os equívocos de entendimento, gera o preconceito, aliás, preconceito, né? Muito preconceito, porque as pessoas não sabem o que é e ninguém esclarece sobre, só pode dar confusão. Não tem outra alternativa, vai dar confusão, vai dar um problema de entendimento. É ou não é? Sim, claro, porque eu acho que o grande problema é precisamente as pessoas não terem a noção e não saberem efetivamente o que é, porque acham que é tudo menos aquilo que é, porque chama-se astrologia a coisas que são tudo menos astrologia, que não tem nada a Exatamente. ver. Não é? E esse é o grande problema, é usarem o nome da astrologia para algo que é Que não tudo, é astrologia. mas que não é esta astrologia. Portanto, é Não muito é. importante, acima de tudo, a pessoa perceber efetivamente o que é, como funciona, e não estar à espera que, porque é assim, indica, inclina, mas não decide, porque quem vai ter que decidir é a pessoa que está do outro Exatamente. lado. E não Exatamente. podemos colocar em cima do astrólogo o poder das decisões. Não, a decisão é da pessoa que vai consultar porque precisa do trabalho e que efetivamente precisa da informação. O astrólogo Isso. unicamente está ali para orientar, para direcionar, para lhe dar as coordenadas e as possibilidades. Se vais em frente, podes contar com isto. Se tens este tipo de atitude, podes contar com aquilo. Portanto, há a probabilidade, porque são probabilidades de as coisas acontecerem. E acho que é importante as pessoas perceberem efetivamente Sim. o que é isto, que isto não tem nada a ver com outros tipos de adivinhação, sei lá, portanto, aqui são coisas completamente diferentes. Nós estamos a falar de algo que tem 6.000 anos de história, que os nossos antepassados já utilizaram. Portanto, é algo que está comprovado e mais de comprovado.
não é uma ciência exata, não é, mas é uma ciência que tem 6.000 anos de história, 6.000 anos de conhecimento e que Isso. nós, se aproveitarmos e usarmos esses conhecimentos para nos orientar e para nos direcionar no nosso dia a dia, no nosso percurso, no nosso trabalho, na nossa profissão, nos nossos direcionamentos, nas nossas decisões, é uma mais-valia. Portanto, só cabe a nós, queremos ou não aproveitar esse conhecimento e ajudar-nos a direcionar-nos, ou queremos ficar efetivamente presos a mitos, a lendas, a algo que não existe, que não é verdadeiro, mas que as pessoas preferem olhar como sendo algo que é verdadeiro, aquilo que se diz, aquilo que pode haver pessoas que usam de forma menos boa e que até vão difamar. Portanto, cabe-nos a nós desmistificar e esclarecer esse tipo este trabalho. Olha quanto orgulho da minha aluna aqui, gente. Tá vendo? Isso mesmo, aluna já profissional, né, gente? Já se formou, já é astróloga, já trabalha. Então, falou tudo, não tem nem o que complementar, eu acho que eu concordo tudo que você falou e é exatamente isso, né? Às vezes, por causa... E aí, nesse mundo mais empresarial, talvez esse preconceito, isso que a Anabela falou, ainda fique mais forte, porque fica aquelas ideias que exatamente dos mitos, das lendas, das crendices, né? Superstição de coisas que não são aquilo efetivamente, mas que as pessoas preferem acreditar que é aquilo, e em vez de conhecer, de entender, né? E de usar. Quando eu falo, as pessoas às vezes falam, não acredito em astrologia. Eu falo, que bom, eu também não, né? Porque nós não estamos falando de um conjunto de crenças, não é acreditar. Exatamente. É pegar aquela ferramenta e falar assim, bom, ela é uma ferramenta diferente, vou usar, vou ver qual é o resultado. É muito simples, eu vou pegar essa ferramenta, vou usar e vou ver qual é o resultado. E vai comprovar se gosta de usar a ferramenta, se não gosta de usar a ferramenta. Mas quando entra nesse universo de crenças, né, desse universo de credibilidade, eu falo crença, lógico, a gente tem que acreditar nas coisas que a gente faz, gente, não é nessa crença que eu estou dizendo. Óbvio que qualquer profissão você tem que acreditar em você, acreditar no que você faz, acreditar no que você estuda. Não é isso, lógico que eu acredito no meu trabalho, na astrologia, no que eu ensino e no que eu uso. Mas vamos tirar essa forma de ver a crença. Vamos pegar na tal da crendice, né? Essas coisas de signos, eu não acredito nisso. Mas nós não estamos falando disso, né? Então, querer entender já é um primeiro passo. Depois, utilizar no seu dia a dia para comprovar as coisas que acontecem no seu dia a dia é um segundo passo. E depois poder medir, como eu perguntei aqui para a Anabela, medir a economia que você faz é um outro terceiro passo da história. O quanto você pode realmente avançar em vários setores utilizando uma ferramenta dessa. Então, eu acho que antes de ter o preconceito, a gente tem mesmo, como ela falou, conhecer, saber o que é, saber o que não é, né? Saber discernir essas coisas, até para você poder decidir se quer usar e se não quer usar. Agora, decidir se quer usar ou não, sem saber o que é que eu acho que fica naquele clima, naquele universo da ignorância, não é? É ignorar algo. Então é melhor a gente saber decidir sabendo sobre aquilo. Aí sim você tem o poder de decisão, de usar ou não. É ou não é? Claro. Eu vejo dessa forma. A escolha é sempre nossa. Acima de tudo, nós temos que ser conscientes que não vamos culpabilizar o outro pelas nossas escolhas, porque nós temos o direcionamento e temos a noção daquilo que pode acontecer, baseado em cálculos matemáticos e na posição dos planetas e sobretudo nos trânsitos que eles têm, nas casas que eles passam e as áreas da vida onde eles nos vão influenciar. Mas não podemos culpabilizar o outro pela escolha que fizemos, mas pelo menos temos o conhecimento e temos a noção daquilo que estamos a escolher, porque ficamos mais elucidados, ficamos mais esclarecidos. Exatamente. Mas a decisão é sempre nossa, porque o astrólogo não decide. O astrólogo dá as coordenadas, dá as direções. Agora, a escolha somos nós que a fazemos, não é o astrólogo. E é muito importante que as pessoas percebam isso, porque aqui ninguém escolhe, ninguém adivinha. Dá-se as coordenadas para nós. E nesse sentido, acho que o trabalho da Patrícia
portanto, na astrologia para negócios, que é uma mais-valia em tudo que é a área profissional, a área do negócio. Eu sempre lhe disse, e ela sabe, quando ela falava da astrologia para negócios, eu dizia, isso é o que eu quero, porque eu não me vejo Isso. sem ser a empreender, a fazer, e para mim aquilo Aplicar, fazia-me né? todo o sentido, aplicar aquilo, eu sentia-me vibrar, eu sentia-me, eu pensava, eu ficava como as crianças quando ficam, quando lhe dão um doce, quando lhe Um dão doce. algo que eles gostam, portanto aquilo vibrava em mim, aquilo dava-me a vontade de querer mais, porque eu Isso nunca aí. me cansava de ouvir, eu queria sempre mais, eu pensava, mas eu quero mais, era sempre, era como se fosse uma sede insaciável. Portanto, É isso isto mesmo. é uma mais-valia para nós podermos saciar a nossa sede do dia a dia, ajudar-nos a saciar no nosso dia a dia e ajudar-nos na nossa tomada de atitudes para podermos tomar o mais objetivo e consciente possível as nossas decisões. Gente, você acredita que já estamos no final, Anabela? Eu falei que ia passar voando, olha lá, 4 minutos para terminar. Então, gente, eu vou fazer aqui, vou me despedir de vocês. Eu vou deixar aqui, ó, 1 minutinho para perguntas, quem está aqui com a gente, se quiser fazer alguma pergunta. E vou deixar a dica, né? Ó, 1 minutinho para dar uma dica, Anabela, para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que estão aqui, né, e com a gente acompanhando. Deixa aí uma dica para as empreendedoras. Eu acho que acima de tudo devem de tentar, de experienciar, de querer conhecer, de apresentar a vossa empresa, o que é que pode ser, o que é que podem obter no sentido de conseguir melhorar, de conseguir crescer, de conseguir ter uma tomada de decisões mais sensata, que possa ter mais progresso, que possa vos ajudar a ultrapassar os desafios, possa vos ajudar a ultrapassar as dificuldades perante o momento que vivemos, a ouvir as suas lives todas as semanas, que são uma Ah, mais-valia para isso, nos gente, vamos ir para as direcionar, lives. são que eu acho que é algo que nós temos, que podemos assistir, que podemos ver e que nos ajuda a direcionar, acho que é uma mais-valia. Mas acima de Legal, gente. tudo, procurarem o serviço, perceberem o que é o serviço Sim, e sim. fazerem, porque se não fizerem não vão saber, Não vão acima de saber. tudo, Aplicar, pessoal, senão não para vão poder saber. aplicar. Isso. Anabela, muito obrigada. Foi o nosso fechamento da série. Agora vai ter, tá todo mundo lá no canal, passei já os vídeos para lá, então tem até lista de reprodução, tá? Então essa última live também vai para lá. Muito obrigada, né? Adorei ter você aqui, fiquei muito feliz da gente de poder ter você, né, como aluna, como empresária, né, e representando o país que eu vivo hoje, que é Portugal, É gente. verdade. Né? Não podia deixar de ter uma cliente portuguesa aqui também dando o seu parecer. Então, muito obrigada. Beijo para você, tá Beijinho, tudo bom? bom? Obrigada para todo mundo que participou aí nessas 5 lives. Tá todas as lives também estão aqui no IGTV, tá bom? E é isso. Semana que vem, então, temos a Astrovisão. Todo mundo convidado para participar. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigada. Anabela. Até uma próxima. Beijos. Obrigada pela oportunidade.